Vamos receber para a ministração dessa manhã, ele que é pastor da Church Apostólica Sinais e Maravilhas de Deus, na cidade de Paranaíba, estudante de bacharel em Teologia pela Unicesumar. Receba com aplausos, com vocês, pastor Tiago Mariano. Irmãos que fazem parte de nossas vidas, que fazem parte de todo o nosso começo ministerial, que de alguma forma sempre nos ajudou, esteve orando, intercedendo pela nossa vida, continua fazendo isso até hoje. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Gratidão é uma palavra que não tem preço. Se tem uma coisa que Deus ama é a gratidão, se tem uma coisa que Deus aborrece é a ingratidão. Então eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, nosso apóstolo, a nossa bispa. E aonde nós estivermos, eu, a pastora, nós seremos eternamente gratos por tudo que Ele fez, que eles fizeram e que continua fazendo pelas nossas vidas. Hoje nós estamos pastores em Paranaíba, na nossa Church Apostólica Sinais e Maravilhas de Deus em Paranaíba, fazendo a obra com muito amor, com muito zelo, debaixo da nossa liderança, debaixo da autoridade deles, porque eles confiaram em nós. E os propósitos de Deus do amanhã a gente não sabemos. Estamos debaixo da direção do Senhor, mas independente aonde estivermos, seremos eternamente gratos à nossa bispa, ao nosso apóstolo, por tudo que tens feito pelas nossas vidas. Estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo da presença do Altíssimo. Então gratidão, irmão, é algo que não tem preço. Então, eu creio nas promessas de Deus para a minha vida, e aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu sempre vou levar a vida da senhora, minha bispa, a vida do Senhor, meu apóstolo. Não falo isso porque eu estou à frente de vocês, Deus conhece o meu coração, mas por tudo que vocês fizeram pela minha vida, pela vida da pastora, porque se estamos aqui hoje, meus irmãos, se eu estou aqui em cima desse altar, podendo ter a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, foi porque um dia eles confiaram no nosso chamado, no nosso ministério. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei a palavra do Senhor, preguei em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, nosso apóstolo me deu a oportunidade de pregar, acho que foi 10 minutos, num sábado, e eu nunca vou esquecer desse dia, porque a partir dali, começou um chamado no meu ministério. Então sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez e continua fazendo pela minha vida. Obrigado do fundo do meu coração. Bispo, obrigado, cada um dos irmãos, sou eternamente grato por tudo, por tudo, por tudo. Amém, meus irmãos? Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Hoje foi me dada a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor com o objetivo de comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Deus seja louvado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, vamos ler em nome de Jesus. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Mais uma vez. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E você diz, amém. Olhe para cá em nome de Jesus. Eu tenho ali agora 28 minutos. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos o início do crescimento e da expansão da igreja primitiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que nos chama muito a atenção, e eu acredito que cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã
já ouviram falar acerca deste livro, porque o livro de Atos dos Apóstolos é onde todos conhecem pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. É um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, e dentro disso eu quero trazer algo aqui para essa manhã, para a vida dos irmãos. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o desenvolvimento, o início, o crescimento, a expansão da igreja primitiva do Senhor Jesus, depois que foi derramado sobre aqueles que lá estavam o Espírito Santo de Deus. Depois que o Espírito Santo de Deus desce sobre quase 120 que lá estavam, ali se dá início à igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. Mas observe bem isso aqui. Quando nós olhamos para isso, para esse detalhe, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 1, nós temos que observar aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46, Jesus olha para os seus discípulos após a sua morte. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Então Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 46, ele diz aos seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe isso aqui com detalhe. Quando Jesus olha para os seus discípulos, olham para eles, Jesus libera uma promessa sobre a vida dos seus discípulos. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, eis que envio a promessa de meu Pai. Porém, Jesus também, ele diz algo muito interessante: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Jesus, ele relata a promessa e também dá o endereço que a promessa, o local onde ela se cumpriria. Dentro disso, quando Jesus olha para os seus discípulos e fala: eis que envio a promessa de meu Pai, Jesus estava liberando uma promessa sobre a vida dos seus discípulos. Porém, para que essa promessa pudesse se concretizar, havia um princípio muito interessante, um princípio que é muito quebrado nos dias de hoje, na vida daqueles que têm promessa de Deus. Qual o princípio, pastor? O princípio da obediência. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: ficai na cidade de Jerusalém, eles estavam dizendo: olha, eu tenho uma promessa sobre a vida de vocês, mas vocês vão ter que permanecer e obedecer para que essa promessa venha se cumprir na vida de vocês. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, você vai ver que Jesus, antes de ir ascensão aos céus, Jesus olha para os seus discípulos mais uma vez e diz: eis que envio sobre vós o meu Espírito, vocês serão as minhas testemunhas, vocês receberão poder, virtude, porém permaneçam em Jerusalém. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, apóstolo Paulo, ele nos relata que quando Jesus morre e ressuscita com seu corpo glorificado, ele aparece por cerca de 500 pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos 15, 6, depois você lê, Jesus depois de ter sido morto, Jesus, depois de ter morrido com seu corpo glorificado, ele aparece por quase 500 pessoas, 500 testemunhas. Porém, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no decorrer, você vai ver que já não são mais 500, agora são quase 120, ou seja, houve uma decadência, diminuiu a quantidade daqueles que tinham ouvido a promessa de Jesus. Quando Jesus faz a promessa, quando Jesus estabelece a promessa, são quase 500, porém em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a seguir, são agora quase 120, houve uma decadência, alguns não souberam esperar o tempo do cumprimento da promessa, alguns não suportaram permanecer na comunhão, alguns não suportaram permanecer na obediência. Por quê? Porque se são quase
quase 120, o outro restante que foi embora, estava olhando e dizendo: eu não acredito nisso que está acontecendo, eu não acredito naquilo que Jesus falou, eu vou sair, eu vou deixar de ouvir aquilo que Jesus nos prometeu, eu não vou permanecer, eu não vou ficar em Jerusalém, eu vou ser um crente desobediente. Porque todo crente desobediente, ele vai embora. Todo crente desobediente que não obedece a Deus, não obedece pastor, ele vai embora, ele não permanece. Por quê? Porque ele não cumpre princípios. Quantas e quantas pessoas, obreiros, pessoas chamadas pelo Senhor Jesus Cristo, que Deus fez promessas, mas no dia de hoje estão lá fora perdidos, com sua vida espiritual morta. Oh glória, porque decidiram sair, decidiram desobedecer. E Deus não tem compromisso com quem desobedece, Deus não tem compromisso com quem sai e vai embora, Deus tem compromisso com quem permanece fiel na tua palavra. Oh glória, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que os quase 120 que lá permaneceram, eles iam para o cenáculo e ficavam unanimemente em oração, eles estavam unidos em oração. Ou seja, os 120 que lá ficaram, os 120 que lá permaneceram, para que a promessa viesse se cumprir, eles estavam em comunhão, eles estavam em oração. A promessa ainda não tinha chego, mas eles estavam em comunhão. A promessa não tinha chegado, mas eles estavam em oração. Oh glória, você não entendeu, mas eu vou pregar para você nessa manhã, mesmo sem você entender. Deus está olhando para você e está te dizendo: a promessa ainda não chegou, a promessa não se materializou, mas você precisa entender que antes que a promessa chegue, você precisa estar em comunhão, você precisa estar firmado, você precisa estar em oração. A promessa não chegou, mas eu estou orando. A promessa não chegou, mas eu estou obedecendo. A promessa não chegou, mas eu estou posicionado. Eles estão lá no cenáculo, o Espírito Santo ainda não veio, mas eles estão orando. A descida do Espírito Santo não veio, mas eles estão em comunhão. A promessa não se cumpriu, mas eles estão na posição que Deus queria que eles estivessem. Oh glória, para você que tem promessa aqui nessa manhã, a promessa não chegou, mas continua orando. A promessa não chegou, mas permaneça, não saia da presença. Ora calabarabachai, permaneça. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Muitos foram embora, ficaram quase 120, mas os quase 120 que lá ficaram, ficaram na posição, ficaram na obediência, ficaram na comunhão. A promessa ainda não chegou. Eu imagino Pedro, o líder Pedro, pastor Pedro, olhando para os demais e dizendo: olha, temos uma promessa, mas a promessa não chegou ainda. O que a gente faz, Pedro? O que a gente faz, pastor Pedro? Vamos ficar aqui orando, se preparando. Oh glória, eles estavam olhando e estavam dizendo: Deus, a promessa não chegou, mas já estou preparado para que ela se cumpra. A promessa ainda não veio, mas eu já estou preparado. Pode mandar, Deus, pode mandar a promessa. Eu estou pronto, eu estou em oração. Oh glória, talvez olhou para você e diz assim: eu te levantei para pregar a minha palavra, eu te levantei para ser profeta, eu te levantei para fazer a diferença, e nada aconteceu, nada ocorreu ainda. E você olha e diz assim: meu Deus, está demorando, a promessa não chega. Mas você está de joelhos dobrados dizendo: Deus, o Senhor falou que eu ia ser profeta, ainda não sou, mas eu creio que a promessa vai chegar. Deus, o Senhor falou que eu ia ser um grande empresário, a empresa não saiu do papel ainda, mas eu estou de joelho dobrado dizendo: Deus, quando o Senhor mandar a empresa, eu estou preparado para receber ela. Oh Deus, o Senhor me chamou para ser levita, o Senhor me chamou para ser pastor, ainda não aconteceu, mas eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando.
quase 120 que ficaram na posição, que decidiram obedecer, que decidiram permanecer, que decidiram ficar aonde Jesus mandou que eles ficassem. Quase 120. Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito. Após eles serem cheios do Espírito, pastor Pedro prega um sermão, e quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho e são salvas. Começa aqui o crescimento da igreja primitiva. O começo da igreja primitiva e o crescimento dela se começa com obediência, se começa com comunhão. Porque se tem um crescimento nessa igreja primitiva, o porquê tem esse crescimento? O que acontece, o que os crentes fazem, o que o pastor Pedro faz, que há esse crescimento, o que eles fazem? Qual é a vida deles com Deus? Porque se há um crescimento, se há conversão de almas, tem algo aqui que nos chama atenção. É quando nós olhamos para o livro de Atos capítulo 2, versículo 42. Aqui está o segredo. Eles permaneceram firmes, continuamente na doutrina dos apóstolos, na palavra, em comunhão, no partir do pão e nas orações. O começo do crescimento dessa igreja primitiva, o segredo está aqui. Era um povo firmado na palavra e nas escrituras. Era um povo que tinha comunhão. Comunhão não só com Deus, mas também com os irmãos. Comunhão no partir do pão. Um povo que orava. Um povo que tinha vida com Deus. Esse é o segredo desse crescimento expansivo da igreja primitiva. A igreja foi se expandindo, o número de almas foram aumentando, porque era uma igreja que permanecia continuamente. Porque quando você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e continuaram firmemente, permaneceram no centro da vontade de Deus. Porque quando eu decido me posicionar e viver uma verdadeira comunhão com Deus, eu permaneço. Eu não saio, mas eu permaneço firmemente. Aconteça o que acontecer, pode ter fofoca na igreja, porque toda igreja tem problema. O dia que você arrumar uma igreja que não tem problema, me convida para mim fazer uma visita, que eu quero lá conhecer o que está acontecendo. Igreja tem problema sim, igreja tem discussões sim, igreja tem atrito sim, mas quando se tem comunhão com Deus, vence as barreiras dos problemas, vence a barreira da fofoca, porque você está firmado na palavra. E continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Eles ficavam firmemente naquilo que o pastor Pedro ensinava. Sabe por que crente não permanece na igreja? Porque não ouve pastor. Não ouve a mensagem cristocêntrica que o pastor prega e ensina na igreja. Eles permaneceram firmemente porque viviam na doutrina dos apóstolos. Eles viviam aquilo que o pastor Pedro pregava.
E permaneciam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Olha para mim. Uma igreja sem comunhão não cresce, estagna. O problema é que você deixou de ter comunhão com Deus. E quando você deixou de ter comunhão com Deus, você deixou de ter comunhão com seus irmãos. Fica culpando a liderança. Porque a culpa é do apóstolo, a culpa é da bispa, a culpa é do pastor Tiago, é da Maria. Não, a culpa é sua. Desobediente. A culpa é sua. Assuma a responsabilidade que você esfriou. Assuma a responsabilidade que você perdeu o primeiro amor. Assuma a responsabilidade que você não tem mais comunhão com Deus. Não tem como você ter comunhão com seus irmãos. Não tem como você ter comunhão com o apóstolo, com a bispa, comigo, com qualquer outro irmão, se você não tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus consegue ter comunhão com os irmãos dentro da igreja, consegue ter comunhão com a liderança. O que está acontecendo com você? Assuma a responsabilidade da sua comunhão com Deus. Assuma a responsabilidade que você não ora mais. Assuma a responsabilidade que você não jejuma mais. Assuma a responsabilidade que você não é crente dessa porta para fora. Porque vir na igreja e estar na igreja não significa estar em Cristo. Vim no culto de quarta, vim no culto de domingo, não significa que você tem vida com Deus e comunhão. A sua comunhão com Deus vai além de se reunirmos aqui como igreja do Senhor. Ela também dá continuidade lá fora. Cresciam na doutrina dos apóstolos. O pastor ensina, a liderança ensina, mas lá fora você não faz nada. Aí quer culpar. Sabe o que está acontecendo? Um monte de crente desigrejado. Sabe qual que é o maior fake news que o diabo tem colocado na mente do crente? Que ele não precisa estar na igreja para servir a Deus, ele serve a Deus em casa. Mentira do diabo. Mentira do inferno para te confundir, para te derrubar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vocês são o corpo, e vocês individualmente são membros desse corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo é a cabeça, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você não é igreja, você é membro dessa igreja e desse corpo. Porque um dos argumentos de quem acha que pode servir a Deus longe da igreja é dizer, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é membro dessa igreja. Você é membro deste corpo, que Cristo é o cabeça. Não, eu sirvo a Deus em casa. Eu não preciso servir Deus indo para a igreja. Eu não preciso cultuar. Eu não preciso ter pastor. Eu não preciso ter liderança. Eu sirvo Deus em casa. Mentira do diabo. Apóstolo Paulo disse que nós somos membros deste corpo, que é a igreja, que Cristo é a cabeça. Olha para cá. Quando você olha no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, Ele é o intermediador para se chegar até a Deus. Como que você serve a Deus em casa sem cultuar, se você não tem ligação com o corpo, se você não tem ligação com Cristo? Desviado, volta para o primeiro amor. Eu sirvo a Deus em casa, o quê? Eu cultuo em casa, o quê?
não faz parte do corpo de Cristo e quer dizer que serve a Deus, você não serve a Deus não. Se você é membro desse corpo e você não tem ligação com esse corpo que é a igreja, que ligamento você tem com Jesus, se Ele é o cabeça desse corpo? Se Jesus é o intermediador para você chegar até a Deus, sem ter comunhão com Jesus, com Cristo, com a igreja, você não tem comunhão com Deus. E você está esfriando. Você está morrendo espiritualmente e não assume a responsabilidade. Quer colocar a culpa em todo mundo, a culpa é sua. A culpa é sua que se esfriou. A culpa é sua que você parou de orar. A culpa é sua que você parou de ter relacionamento com Deus. Eu estou na autoridade do Espírito Santo de Deus para pregar essa palavra. Essa palavra não foi me dada através de Google, de YouTube. Foi debaixo de joelho e de jejum. E eu questionei a Deus: Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? Meu Deus, está muito pesada essa mensagem. Aí Jesus falou comigo: você lembra do meu sermão? O sermão estava duro, o sermão estava difícil de se ouvir. Aí o povo começou a ir embora, o povo começou a vazar. Aí os discípulos olharam: mestre, a mensagem está dura, o povo está indo embora, o povo está saindo da igreja, pega mais leve. Aí Pedro olhou e diz assim: Jesus, pega mais leve. Queres e tu também? Pode ir, Pedro. Discípulos, podem ir. Essa mensagem está dura para vocês. Mas Jesus nunca deixou de pregar a verdade. Aleluia. Volte à comunhão com Cristo. Volte à comunhão com Deus. Volte à comunhão com o Senhor. Olha para mim. Não adianta você fingir que é crente aqui, que tem comunhão aqui, se você não tem comunhão lá fora. Sua comunhão é superficial. Você tenta camuflar ela, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é quando você está lá na tua casa. Deus sabe quem você é quando ninguém está te vendo. Qual que é o seu nível de comunhão que você apresenta na mesa da tua casa? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Apóstolo Paulo vai aconselhar o seu filho Timóteo, jovem pastor na fé. Meu filho Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Estou certo que essa fé primeiro habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E também estou certo que ela habita em ti. Paulo estava instruindo e ensinando o seu filho Timóteo na fé. Como ele deveria se portar quando ele fosse visitar, quando ele fosse ter comunhão com os irmãos na mesa. Sabe da onde foi os maiores exemplos de fé de Timóteo, pastor Timóteo? Foi dentro da tua casa. A tua avó e a tua mãe foram os maiores exemplos de comunhão e de fé de Timóteo. O maior exemplo de fé, de comunhão que você pode dar é lá dentro da tua casa com os teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa. Olha para mim. Sabe qual que é o problema? É que você finge ter uma comunhão com Deus aqui, porém a sua família, os seus filhos, a tua casa sabe essa comunhão fingida que você tem lá dentro. Sabe por quê? Aqui você fala em línguas estranhas, lá fora você xinga a tua esposa, lá fora você xinga o teu filho, oracalaia, lá fora você fala mal do teu pastor, lá fora você fala mal da igreja, lá fora você fala mal de obreiros. Toma vergonha na cara, você não tem comunhão de verdade. Volta ao primeiro amor. Olha para mim. Da mesma maneira que a mesa, para nós cristãos, simboliza comunhão,
também revela caráter. Vou repetir. Da mesma maneira que a mesa para nós simboliza comunhão, também revela caráter. Prova para mim, pastor, eu provo. Judas era um dos 12. Expulsava demônio, apresentava ter comunhão lá fora, andava com Jesus. Mas o caráter de Judas foi revelado não lá fora, mas na mesa. O caráter de Judas não foi revelado quando ele expulsava demônio, quando ele andava com Jesus no ministério, mas foi revelado quando eles estavam na mesa. João capítulo 13, versículo 21 a seguir. O teu caráter é revelado na mesa. Não é quando você está com o microfone na mão. O teu caráter não é revelado quando você prega. O teu caráter não é revelado quando você louva. O teu caráter não é revelado quando você é ungido. O teu caráter é revelado quando você assenta na mesa. Porque da mesma maneira que tem mesa que simboliza comunhão, tem mesa que revela caráter. Tem muito obreiro tendo o caráter revelado na mesa. Aqui dentro acha que tem comunhão, acha que leva uma vida com Deus, mas senta na mesa, fala mal, critica. A comunhão da mesa te revela. O que você fala quando você sai do culto e vai jantar na casa do irmão? Qual o assunto lá? Qual que é o assunto na mesa, lá na tua casa? Qual é a comunhão que você está vivendo na mesa da tua casa? Na mesa da casa dos irmãos que você vai? Fala de Bíblia, fala bem do pastor, fala bem do apóstolo, fala bem da bispa, fala bem da igreja, fala bem dos pastores, ou você difama? Obreiro falso, sem caráter, ingrato. Está cheio de obreiro ingrato dentro da igreja. Na frente do pastor, pastor, conta comigo, pastor, eu estou contigo, pastor, que precisar, conta comigo. Mas lá na mesa, o seu caráter é revelado. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal da vida dos outros. Há poder no sangue de Jesus. Se coloque sobre os pés. Olha para mim. Oh. Sabe o que acontece, meu apóstolo? Eu vou falar, Jesus. Mas apóstolo, o povo está indo embora. Pastor Pedro, era quase 500, agora são quase 120. O povo está indo embora. A culpa certamente é do líder. O povo está deixando de cultuar, a culpa é do líder. O povo esfriou espiritualmente, perdeu a comunhão, a culpa é do líder. Mas não assuma a responsabilidade da sua vida com Deus. Apóstolo, a nossa igreja era para estar em outro patamar. A nossa igreja era para estar em outro nível. A nossa igreja era para ter muito mais quantidade de gente. Por que o povo está saindo? Porque você não tomou vergonha na cara e não se posicionou. Está vivendo uma vida relaxada. Por que antes você fazia de tudo para estar na reunião de grupo de jovens, grupo das irmãs, culto no lar? Não tinha desculpa. Volta ao primeiro amor hoje.
Eu estou à frente da obra há apenas quase 3 anos. Quantos anos que esses homens e mulheres de Deus, apóstolos e bispo, não estão à frente da obra? Vocês acham que eles são super-heróis? Eu com apenas quase 3 anos, eu não passei nem um dedo daquilo que eles já passaram. Com ingratidão, com fofoca, com gente que senta na mesa e fala mal. Assuma a responsabilidade. Volta à comunhão. Eles vão louvar o Senhor agora. Onde você perdeu a sua comunhão? Quando foi? Volta à comunhão. Volta a orar. Volta a jejuar. Volta a ler a palavra. Como está a tua vida com Deus lá fora?